Nós estamos aqui numa aula sobre eletrodinâmica e vamos falar sobre corrente elétrica, resistor e gráficos. Sou o professor Ulisses. O objetivo dessa aula é para você ter uma revisão para a prova e também para que você possa preparar para o vestibular e outros cursos aí, como o Enem também. Vamos para cá então. Vamos relembrar uma definição passada, que corrente elétrica é o fluxo de elétrons por um determinado tempo. Eu tenho um condutor de eletricidade e todo condutor de eletricidade possui elétrons livres. Esses elétrons livres em um movimento, vamos dizer assim, ordenado, nós vamos conceituar ele de corrente elétrica. Essa corrente elétrica passando aqui nesse fio, esse fio aqui, nesse momento, ele possui uma certa resistência. É claro que ele conduz legal, ele conduz bem a eletricidade, mas ele possui uma resistência. Então, por isso, nós vamos perceber o seguinte, que alguns dispositivos na física são chamados de resistores. Resistores têm uma característica própria, e essa característica para representar os resistores é justamente o R, de resistência. Todo resistor, a resistência do resistor é a medida ou grau de dificuldade que os elétrons têm para se mover através dele. Uma característica do resistor também é que ele transforma a energia elétrica em energia térmica. Depois nós vamos estar falando sobre esse efeito. Esse efeito é chamado efeito Joule. Mas o que nós queremos falar agora, hoje, é sobre a primeira lei de Ohm. Se eu pegar um resistor, pode ser até um pedaço de fio, um resistor, e for aplicando uma certa DDP, tensão elétrica, e uma certa corrente elétrica, eu vou ver o seguinte, que essa razão é sempre uma constante. Então nós vamos definir a primeira lei de Ohm como U é igual a R vezes I. R de resistência, I de corrente elétrica e U de tensão elétrica. Vamos colocar aqui as unidades. Aqui nós temos volts de tensão elétrica, resistência nós vamos ter Ohm, e corrente elétrica nós vamos ter ampere. Para representar essa primeira lei de Ohm, nós temos aqui o gráfico de um resistor ôhmico. O gráfico do resistor ôhmico, que obedece à primeira lei de Ohm, você pode perceber que é uma reta. Se você fizer U1 dividido por I1, vai dar o R. U2 dividido por I2 vai dar o mesmo R, e aqui também o mesmo R, ou seja, uma constante. Se você tiver um exercício com valores nesse gráfico, você pode fazer uma razão, você vai descobrir o R. Então esse gráfico obedece à primeira lei de Ohm. Olha essa curva aqui, esse gráfico já não obedece à primeira lei de Ohm, já não é constante a resistência. Você pode perceber que eu estou variando o U aqui, e variando o I. Não é constante. É um gráfico de um resistor não ôhmico. Ok? Nós vimos a primeira lei de Ohm. Agora, existe também uma maneira de eu calcular a resistência de um corpo, resistência de um metal, resistência de um fio principalmente, quando é me fornecido a área da secção. Aqui nós temos um círculo, né? Nós sabemos que a área de um círculo é πr ao quadrado e é me fornecido o comprimento do fio. Mas cada material, prata, alumínio e os isolantes, tem uma resistividade. Ou seja, a prata 1,6 vezes 10 a menos 8. O que significa isso? É o quanto a prata facilita o movimento desses elétrons. A prata é um bom condutor. Então a resistividade pequena. Os isolantes não, os isolantes a resistividade é alta, por isso que isola, impede os elétrons livres. Então nós vamos conceituar a segunda lei de Ohm, R, para calcular a resistência, como resistividade do material, isso vai ser dado no exercício, vezes o comprimento do fio dividido pela área. Tá? Ou seja, o comprimento do fio é uma grandeza diretamente proporcional. Quanto maior o fio, maior a resistência. E a área é inversamente proporcional. Quanto menor a área, o que vai acontecer aqui? Maior é a resistência. São grandezas inversamente proporcionais.
No exercício, sempre vai te fornecer aqui 3 valores para você descobrir a resistência, ok? Fica essa aula então, continue dedicando à física.